Olá pessoal, eu sou o Pepe Júnior, estamos diretamente dos estúdios do seu podcast aqui no Jardim Anália Franco, próximo ao bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, e hoje nós temos o prazer de receber um grande ídolo do futebol brasileiro. Ele foi capitão da Associação Atlética Ponte Preta nos anos 70, ele foi capitão do São Paulo Futebol Clube nos anos 80 e também fez parte daquele esquadrão Canarinho em 1982. Eu estou falando de José Oscar Bernardi, ou simplesmente Oscar. Prazer, Oscar. Seja bem-vindo. É um prazer inenarrável estar frente a frente com você. Primeiro, por duas situações. Em 77, eu tinha apenas 9 anos de idade e acompanhei claramente a decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Ponte Preta, onde você fez parte daquele esquadrão, talvez o maior esquadrão que a Associação Atlética Ponte Preta teve até aquele momento, ou até os dias de hoje. E depois, a seleção de 82, de 1982, naquela, não sei como eu posso chamar, acidente ou tragédia do... Fatídica, né? Realmente. Então, prazer, Oscar, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. Muito obrigado, Pepe, pelo convite, por estar aqui presente. E vamos aí trocar a ideia do meu passado, né? Que, como você disse, você só esqueceu de dizer que eu também, da Ponte Preta, eu fui para o Cosmo de Nova York. Por 16 milhões e meio de cruzeiros, não foi isso? Eu não me recordo, mas não foi caro, não era assim, essa fortuna de hoje, né? Mas você chegou a ficar 7 meses no Cosmos. 8 meses eu fiquei 8 lá. 8 meses, né? Voltou de saudade da família? O idioma também é difícil. Não, eu voltei porque eu fui para lá contundido, machucado, estava em tratamento. E lá acabei até jogando machucado mesmo, né? Eu fiz lá uma recuperação, fiz até uma pequena cirurgia lá nos Estados Unidos, mas não estava ainda em forma do jeito que eu gostaria de estar, como eu estava na Ponte Preta, né? E depois também, por um outro motivo, é porque naquela época os jogos dos Estados Unidos não eram transmitidos para o Brasil. E as convocações, depois que eu fui para lá, eu não estava sendo convocado, porque o treinador daqui não estava dando chance de ver os meus jogos para me convocar, né? Então também foi por esse motivo que eu acabei voltando para ficar mais próximo aqui do Brasil e poder ser convocado para a Copa do Mundo, né? Senão estaria muito distante, que os jogos não eram transmitidos, sabe? Então foram esses motivos que me fez voltar. Legal. Mas voltei para um belo clube. São Paulo Futebol Clube. Para o São Paulo e já fomos campeões e nas convocações seguintes eu já estava presente. Aliás, você fez dupla de zaga com o Dario Pereira, né? Isso, eu fiz talvez acho que uns 6 anos de dupla com o Dario. Quando eu cheguei, o Dario estava também descobrindo a sua posição, sabe? Ele era meia, mas naquele momento o Dario tinha assim, muitos problemas físicos, sempre estava machucado. Exatamente. Como nós sempre brincávamos com ele, muita dolor, entendeu? Mas com a vinda do Carlos Alberto Silva, ele acabou dando essa chance para o Dario jogar de quarto zagueiro, assim, ao meu lado, e nos deu muito bem, porque o Dario é um jogador, apesar de jogar lá atrás, ele tinha a técnica também de jogar de meio de campo, então ele saía jogando muito bem, né? Era muito bom nas bolas altas. Eu acho somente assim que eu tinha um pouco mais de facilidade que ele era na velocidade, que eu tinha mais velocidade. Mas no mais, assim, a gente se entendia muito bem e até hoje ainda nos entendemos muito bem fora do campo. Legal. Você nasceu em Monte Sião? Sou de Monte Sião, Minas Gerais, né? Legal. Vamos esclarecer aqui um assunto de uma grande rivalidade do futebol brasileiro, que é entre Ponte Preta e Guarani. Eu acho que é uma das maiores rivalidades. Eu também aposto que Inter e Grêmio também é uma rivalidade muito forte. Eu joguei o futebol, o Campeonato Gaúcho, e eu pude presenciar isso de uma forma assim, bem de perto.
vamos esclarecer aqui, você passou pela base do Guarani ou você não passou pela base do Guarani? Não, eu não fiquei na base do Guarani. Eu fiz apenas uns 2 treinos, ou 3 treinos lá, porque eu e mais um outro jogador, até depois esse outro jogador acabou ficando e se tornou até titular da equipe do Guarani no profissional, que era o Edinaldo, né? Que também era de lá, de Monte Sião. E quando eu cheguei, o time titular era de cima, né, vamos dizer, profissional, era com Framarion, aquele Zé Carlos, um time muito bom. Mas o que aconteceu comigo, eu era um garoto do interior, com muito difícil assim, de adaptação, relacionamento e tal. Então, voltei e não quis mais continuar. Morar em alojamento, ficar fora sem a família, essas coisas todas. E depois, né, a cabeça amadureceu mais um pouquinho, eu acabei indo para Ponte Preta, mas também, por 2 vezes, eu retornei pelo mesmo motivo, né? Porque ficava longe da família, essas coisas todas. Mas acabei indo, né, numa situação. E depois de um mês estando lá, eu já conhecia o jogador, já tinha mais uma certa intimidade, então ficou mais fácil, né? E eu também queria estudar, eu queria fazer a faculdade, né? E lá em Campinas, então, estava assim... Tinha essa possibilidade. Possibilidade de eu estudar e jogar, né? Então, você teve uma pessoa fundamental na sua ida à Ponte Preta, que foi em 72, foi o Mário Juliato, né? Que era técnico do... Na época era juniores, né? Era infantil, juvenil e juniores. Hoje é sub-10, o senhor Mário Juliato foi muito importante na minha carreira. Aliás, foi por ele que eu acabei me tornando um profissional. Quando eu fui da primeira vez, ele foi atrás de mim, ele foi me buscar e né, me deu muitos conselhos e tal. E joguei muito tempo com ele. E quando eu subi para o profissional, o seu Mário estava substituindo o meu Rubens Minelli, que tinha deixado a Ponte Preta. Ele ficou, né, no local e acabou que ele já me conhecia e acabou me levando para o profissional. Assim, de uma forma muito, né, que não muito comum, porque a Ponte ia jogar com o Santos, né, que tinha Pelé, o Edu, o Clodoaldo, o Cláudio Adão, aquele timaço, né? Olha só a responsabilidade. Eu quando chegava o final do ano, o final da semana, eu acabava o treino e voltava para casa, voltava para Monte Sião, né? E essa semana eu falei, eu vou ficar aqui essa semana porque eu quero ver o Pelé, quero ver essa turma toda, quero ver o jogo, né? O que aconteceu? Eu estava lá sentado lá com os amigos conversando, o senhor Mário chegou e falou, Alemão, que ele me chamava, Alemão, vem cá. Ele me explicou que o jogador, o zagueiro da Ponte, estava sem contrato e não queria jogar sem contrato. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, se a Ponte não renovar o contrato, você vai dormir do outro lado hoje, porque lá a Ponte é assim, né? Tem o lado amador e o lado profissional. No próprio Moisés do Caré. No próprio Moisés do Caré, né? Eu conheço. Aí ele falou, então você vai dormir do lado profissional hoje, fica lá, e se o Araújo não renovar o contrato, aí é sua vez. Eu falei, puxa vida, logo contra o Santos, deve já pegar Pelé, pegar essa turma toda aí, né? Que eram meus ídolos, né? Eu falei, puxa vida. Mas vamos lá, né? Aí, Mas o Santos tinha Mengalvio, tinha Não. tinha... Era esse time já, era Clodoaldo, era o Cláudio Adão, o Edu Edu Jonas, né? O Edu Jonas. Enfim, esse pessoalzinho. Uma grande aí geração, né, de craques. Que não jogavam nada, né? E aí acabou que ele não renovou e sobrou para eu jogar, entendeu? Eu fui. Me lembro que o Chicão me chamou no quarto dele, falou, senta aí, garoto. Aí ele falou para mim, ó, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, ó, fica tranquilo, entendeu? Que eu vou estar ao seu lado sempre, entendeu? E não batia quase nada o Chicão, né? Quando você pegar a bola, você me procura que eu tô ali para te ajudar, para você não ficar nervoso e tal, entendeu? E aí foi, né? A gente já tinha um certo, assim, entrosamento,
o conhecimento, vamos dizer assim, porque naquela época o time amador, os juniores da Ponte Preta, treinava muito com o profissional. Contra, né? Aliás, a Ponte sempre foi, Ponte e Guarani sempre foram duas grandes equipes na formação de craques para o futebol brasileiro. Né? Justamente. E aí a gente jogava muito assim, coletivo, né? Os juniores contra o profissional da Ponte Preta. Então já tinha assim, um certo conhecimento de todo, né, o time profissional também, e facilitou. E o time da Ponte Preta, nós vencemos esse jogo 2-1, né? A Ponte já não renovou mais com o Araújo e eu acabei ficando como titular, entendeu? Aí no outro jogo seguinte já foi a Luz aqui em São Paulo, já ganhamos também aqui no Pacaembu, e aí acabei... Né? Você estreou com quantos anos no profissional da Ponte Preta? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Estava com 18 Porque em 77 você já como titular, fazendo dupla de zaga com o Polozzi, aquele grande esquadrão da Ponte Preta, né? Na grande final de 77, onde o Corinthians estava 23... Olha, a responsabilidade de vocês também foi muito grande, né? Porque o Corinthians vinha de 23 anos sem título, né? Para o Corinthians foi um pouco mais fácil, né? Porque foram os 3 jogos aqui em São Paulo, né? Então... a diretoria da Ponte Preta tentou levar algum jogo para Campinas? Eu não me recordo se a Ponte vendeu o mando de campo ou se já estava pré-determinado que os 3 jogos seriam no Morumbi, né? Então foi assim, eu me recordo que um dos jogos, foi o jogo do domingo, tinha 140 e poucos mil pessoas, imagina. Hoje... Acho que foi um dos maiores recordes, né, do estádio do Morumbi. Também era diferente, né? Tanto o Morumbi como o Maracanã, antes o anel de baixo era em pé. Era geral. Era geral. Famosa geral. Era em pé, né? Então... Não tinha esse controle todo. Cabia muito mais gente mesmo. Mas foi assim, foi uma final muito disputada. O primeiro jogo nós perdemos de 1-0, porque o time da Ponte era bom também, era bem, né? Um time bem... Nós estamos falando de Carlos, Jair Pisserni, Oscar, Polozzi e Odirley. E Odirley tinha o Ângelo também? Não, o Ângelo jogou o último jogo, porque o Odirley levou cartão no penúltimo jogo, não pôde jogar, e o Ângelo foi que substituiu. Aí nós tínhamos Vanderlei, Marco Aurélio de Cá. Marco Aurélio de Cá. Era o Lúcio, Rui Rei e o Tuta. Que é o irmão do Zé Maria. Né? Para você ver que essa equipe é de 77 e hoje a gente consegue escalar. Fica na mente, eu acho que fica na mente de vários, principalmente de vários torcedores da Ponte Preta, né? Mas realmente da pessoa que gosta e tem o prazer de apreciar o grande futebol de décadas anteriores. E hoje a gente não consegue escalar, eu não consigo escalar, acho que o time de um grande clube brasileiro, a gente não consegue às vezes escalar essa equipe. Por quê? Naquela época, os jogadores tinham identidade com a equipe. Tinha, mas sabe o que acontece também? Eu vou explicar para você uma coisa que mudou bastante. Antes, o clube tinha... era dona do passe do jogador, o clube. Todos os clubes do Brasil. Entendeu? Depois de um certo tempo, que o Pelé foi como... secretário de esporte do Brasil, que ele criou a Lei Pelé. Sim. Né? Então, o jogador que não resolvesse a sua situação, não renovasse com o clube, ele poderia se transferir para outro clube. E assim é até hoje. Então, 6 meses antes de vencer o seu contrato, ele já pode, se não acertar com o clube que ele está jogando, ele pode assinar com outro clube. Né? Então... Aí, um pré-contrato, né? Um pré-contrato. Então, deu mais voz ao jogador. Naquela época, o jogador ficava... Eu fiquei 7 anos na Ponte Preta, né? Entendeu? E você, logo cedo, já foi se acostumando com a camisa da seleção brasileira. Você que foi campeão sul-americano pela seleção brasileira. Então, ali já nasceu realmente o gosto por vestir a camisa amarelinha, né? Nós tivemos uma oportunidade de ser convocado... como amador ainda, né? Foi no Sul-Americano, no Chile. Até o Muricy também fazia parte desse time. E acabamos vencendo, foi a final contra o Uruguai, lá em Santiago, e acabamos vencendo. E me tornei aí já campeão
Pela Ponte Preta não tivemos chance de ser campeão, né? Fomos só vice, mas fomos pelo... Para a gente finalizar, 77, que foi uma grande final, travada aí por um grande duelo entre duas grandes equipes, mas muito polêmica. Nós tivemos aí o Ducídio apitando o jogo, nós tivemos o caso da expulsão do Rui Rei. Na época, o Corinthians tinha o Vicente Mateus como presidente, que era polêmico. Né? Então, várias situações envolveram essa grande final. Né? O que você assim, pode dizer realmente de tudo isso que aconteceu? Então, porque foi uma final que causou uma grande polêmica. O Vicente Mateus, ele distribuiu acho que o jogo no final, ele distribuiu 50 mil apitos para os torcedores. Então, você imagina o barulho como é que estava o Morumbi aquela noite, né? Aliás, foi à noite. E fora isso, eu acho que com a expulsão do Rui Rei, no primeiro tempo, assim, logo no começo do jogo, também foi uma coisa que prejudicou demais a Ponte Preta, né? Houve uma provocação ali? Não, então, isso, só emendando uma coisa com outra. Com esse barulho dos apitos que estavam no campo, eu não conseguia nem falar com o Polozzi, eu não ouvia o que ele falava. Então, o barulho que estava, entendeu? Aí, o Rui estava saindo com a bola, ele foi calçado pelo zagueiro do Corinthians e o Ducídio deu falta contrária, deu falta do Rui no zagueiro do Corinthians, entendeu? E o Rui era um cara, assim, muito... conversava, ele gesticulava. E o Ducídio não tinha acerto, né? O Ducídio não tinha quem enfrentasse o Ducídio. Eu acho que o Ducídio, né, quando porque ele achou que a falta era dele, entendeu? Quando ele viu que não era, ele jogou a bola e gesticulou pra caramba. Sei lá o que ele falou, que também não sei. Mas o Ducídio, acho que supostamente achou que estava xingando e deu vermelho. Mas eu acredito que podia ter dado, né, não precisava ter dado um vermelho naquele momento, porque era muito cedo, era acho que 13 minutos. Porque foi assim. 13 minutos do primeiro tempo, então isso, você imagina, você jogar uma final com essa torcida toda do Corinthians, né? Aguentar todo esse tempo. Essa pressão. Corinthians 23 anos sem título. Foi difícil, né, de aguentar, mas... E logo depois da final de 77, você saiu, como você disse, para o Cosmos. E aí você pegou aquele esquadrão do Cosmos, com Pelé, com Beckenbauer, com Marinho Chagas, isso, com Canidia. Não, foi o Quinaglia. Quinaglia, desculpa. Quinaglia. Isso, Casalberto. Canidia recentemente na... O Seninho, também ponteiro português. O Neskins, também o meia Carlos Alberto Torres. Da Holanda, o Carlos Alberto. O Beckenbauer, como você disse, o Chinag, né? Era um time de peso, né? Muito. O Pelé estava lá, mas ele já não atuava mais. Ele era um propaganda do clube, entendeu? E onde ia era o campo sempre lotado. Entendeu? Foi uma experiência muito boa. O futebol renascendo praticamente, eu gostei demais. Crescendo nos Estados Unidos. Eu só voltei mesmo por causa de... Eu podia ter me recuperado, continuado lá, né? Sim. Mas eu queria ficar mais perto para eu disputar a Copa do Mundo. Então, foi o que aconteceu. Outro caso polêmico, Oscar, foi a Copa de 78, né? Que você fez dupla de zaga com o Amaral. O Amaral até então estava no Guarani, né? O Amaral era do Guarani. E eu, o Carlos Polozzi, da Ponte Preta. E eu acho isso algo difícil de acontecer hoje, porque uma dupla de zaga de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, você veio da Ponte Preta, o Amaral do Guarani, isso é uma prova de que realmente eram esquadrões, né? O Guarani e Ponte Preta realmente eram times muito fortes. Era o Guarani e a Ponte Preta, como destacou, mas... O interior de São Paulo era muito forte. Era forte, né? Ainda, mas antes era muito mais. Não era fácil, por exemplo, o Corinthians, São Paulo, o Palmeiras ir para o interior e voltar com a vitória, né? Era um jogo difícil. Agora, o jogo decisivo mesmo para o Brasil foi contra a Argentina em Mar del Plata. O Brasil empatou 0-0, onde o Chicão acabou jogando, que bateu
O Chicão distribui. Chicão, O Chicão, eu não sei como ele não foi expulso naquele jogo, né? Eu estava sentado com ele quando o Coutinho chamou para conversar com ele, entendeu? E aí ele voltou e contou que ele tinha chamado para ele ia substituir o Falcão, né, nesse jogo. Aliás, o Falcão não, eu não lembro quem que era. Eu sei que ele ia estar jogando, né? Aí até eu lembro que ele coçou o joelho assim, vamos ver se esse joelhão aqui ainda... se não inchar, vamos ver o que dá para fazer. Mas o Chicão, ele jogou e foi muito valente, né? E o time acompanhou, né? Aquele ambiente foi uma briga, né? Uma guerra aquele jogo. Eu me lembro, lá, né? eu me lembro muito bem desse jogo. O Brasil teve chance de matar o jogo. É um jogo o mais difícil que eu tive a oportunidade de jogar. Para começar, no hotel que nós ficamos lá em Buenos Aires, não, lá em Rosário, não conseguia dormir por causa dos foguetes que soltavam no hotel. Aí no dia seguinte para o jogo fizeram uma linha indiana assim, ó, do hotel até o estádio. O pessoal xingando, né, e gritando. Aí até o Coutinho, eu me recordo que ele foi muito inteligente, ele falou, olha gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta, chegamos lá no estádio, vamos pelo... Em Mar del Plata. Em Mar del Plata. Vamos chegar e vamos dar uma volta na pista, para o pessoal xingar bastante, a gente também já ficar acostumado do que nós vamos encontrar, né? E fizemos isso, entendeu? Aí aquele tumulto todo, aí já sabiam como é que ia ser o jogo, né? E assim foi, mas não foi só o torcedor, o jogador argentino, eles vieram mesmo para amedrontar, entendeu? Foi um jogo acirradíssimo, né? O Brasil teve chance de matar o jogo. Eu acredito que se o Brasil... Foi 0-0, né? Foi 0-0. A partida ficou 0-0. Se o Brasil ganha esse jogo, ia para a final. Ia para a final. Porque daí dependeu do resultado entre Peru. Argentina e Peru, isso. Onde a Argentina tinha que fazer, tinha que fazer 4 gols. 4 gols. E foi 6-0. E foi nessa história que a seleção do Peru chegou no país e foi recebido com moedas pela torcida peruana. Nós ganhamos do Peru de 3. A Argentina tinha que vencer por 4. E acabou ganhando por 6-0. Num jogo até com uma certa facilidade, né, Oscar? Então, a gente ouve falar tanta coisa, né? Mas nunca se sabe o que de fato aconteceu, né? Naquela época, né? Uns falam que alguns jogadores tinham negociado e tal, mas... O que a gente também escutou bastante, né? E a gente, através da internet, a gente pôde também... entender um pouco, a Argentina passava por uma situação política muito difícil, né? E que as pessoas, né, a crônica esportiva... O crime estava tenso lá, né? A Argentina muito tenso, que diziam que a salvação da Argentina era realmente a conquista do título mundial em 78, que veio acontecer frente à seleção da Holanda, que tinha também uma seleção maravilhosa. Verdade. E aí a Argentina tinha Mário Kempes, tinha Luque, tinha Ardiles, tinha Fidjol, tinha Passarella, Tarantini, tinha excelentes jogadores. Mas tudo conspirou realmente para que a seleção da Argentina conquistasse o Mundial. Não, e outra coisa, né? O time do Peru era um timaço. Não era, também. O time do Peru acho que foi um dos melhores times que o Peru já teve, aquele time também do Peru. E aí, após o Mundial de 78, você... Aí, depois desse jogo, nós disputamos o terceiro lugar com a Itália. Sim. Vencemos 2-1. Aliás, o Nelinho acho que bateu um escanteio, né? Não, foi um tiro de canto, né? Que ele recebeu do Dirceu, a bola e fez aquela curva, aquele gol maravilhoso. Até hoje a gente vê. Mas teve um gol do Zico anulado também, de escanteio. Também. Que o Nelinho bateu, o Zico fez de cabeça e o juiz já tinha apitado o final da partida, né? Isso, foi. E aí, passada essa experiência, Oscar, de 70... esse jogo não foi o jogo contra a Itália. Isso aí foi o primeiro jogo foi contra a Áustria. Esse jogo aí que o juiz terminou o jogo com a bola chegando na cabeça do Zico. Chegando na cabeça do Zico. É incrível. Ele terminou o jogo.
E nós tínhamos Zico, Rivelino em 78, né? E Jorge Mendonça também, que vinha muito bem, né? Tinha o Jorge Mendonça, o Toninho, né? O Toninho, tinha o Nelinho, o Edinho também participou desse jogo. O Leão, que era o goleiro. O Carlos era um deles também, o goleiro da Ponte, né? Enfim, sempre teve bons companheiros na seleção aí. Aliás, você fez dupla de zaga com Polozzi, que era um grande zagueiro, com Amaral, com Luizinho em 82, né, com Dario Pereira. Então, formaram sempre grandes zagas. Felizmente, a gente tem que entender, né, a forma que joga o companheiro, né, ao lado, então fica fácil de jogar. Passando essa experiência de 78 na Argentina, vamos pular para 82, na Copa do Mundo de 82, e que realmente foi uma seleção que até hoje, né, o Pepe Guardiola, ele disse que ele se espelhou muito na seleção de 82, na forma dele como treinador, nessa transição de atleta para treinador, que ele se espelhou muito e que a seleção do Tele Santana, que você participou, teve a honra de participar, que poucos conseguiram. Realmente foi um sonho que, né, a gente pode considerar o quê? Foi um acidente, foi uma tragédia, porque até hoje, particularmente, quando eu vejo aquele jogo frente à equipe da Itália, e quando o Falcão faz o segundo gol, eu acho que o Brasil vai se classificar. Eu acho que o resultado vai ser aquele. Ou você, naquela cabeçada que poderia realmente dar um destino diferente no segmento ali da Copa do Mundo para o Brasil. Foi um acidente ou foi realmente uma tragédia? Como que você considera essa derrota crucial para a equipe da Itália com 3 gols do Paulo Rossi? Então, rapaz, umas coisas que acontecem, né, que a gente, né, fica pensando, né? O Paulo Rossi estava até com um problema particular no país dele, de jogatina, aquele negócio todo. Aí foi convocado. A seleção da Itália, lá no Mundial, estava sendo muito criticada. Bastante. E os jogadores até ficaram de briga com a imprensa, não davam entrevista mais para a imprensa. Você se recorda. Bom, aí nós íamos jogar com a Itália, antes disso, seríamos os nossos 2 próximos adversários. A formação de jogos daquela época era um pouco diferente de hoje. Eu não sei porquê. Então, nós vimos os nossos 2 próximos adversários seriam a Argentina e a Itália, né? E aí nós fomos, o time todo foi ver o jogo, o time do Brasil foi ver o jogo Itália e Argentina, né? A Itália estava mal, mas esse jogo, a Itália se arrastando... Ganhou por 2-1. Ganhou o jogo por 2-1. Entendeu? Aquilo que nós vimos, né, nós achávamos que dava para vencer os 2, né, vamos dizer assim. Aí jogamos o próximo jogo, né, que seria os nossos 2 adversários. Então, o próximo jogo seria a Argentina, nós fomos e ganhamos 3-1 o jogo. Jogar da Argentina não é fácil. E de 3-1, né, com Maradona, aquelas coisas todas. Então, deu um ano... Que nesse jogo foi expulso, né? Foi expulso com na entrada uma no falta Batista. no Batista. E, então, batemos a Argentina e, pelo aquilo que nós tínhamos visto da Itália, eu acho que nós também achávamos que seria uma outra vitória, né, pelo que nós vimos naquele jogo. E, então, assim, não vou dizer que entramos com um salto alto, de forma alguma, né? O time era muito experiente e sempre tinha o Gilberto Tinho, o Moraci Santana, tinha o Tele Santana, que batia nessa tecla sempre, sabe, da gente, né, não se empolgar com os resultados, né? E fomos para o jogo da Itália, assim, não fomos de salto alto, mas com bastante confiança de que poderíamos vencer o jogo, né? Mas acontece que logo no início tivemos que tomamos um gol e precisamos correr atrás do resultado, né? Sabíamos que o empate era nosso,
Mas, aliás, foram por 2 vezes, né? Mas, em desvantagem. Sim, então, mas olha, tem uma coisa que assim, não é desculpa, mas houve um erro de arbitragem muito grande, que o juiz, no terceiro gol, o lateral foi para o Brasil, né? E ele inverteu, que acabou saindo o gol. Tivemos também um lance que o Zico foi puxado dentro da área, que até rasgou a camisa dele, né? Que o juiz também não deu um pênalti, né? Disse que não viu, mas... Aí que entraria o VAR nesse momento aí, ou não? O Zico mostrou a camisa rasgada do puxão. Sim, né? se mostra claramente na TV. Então, foi assim, um jogo que nós corremos por 3 vezes atrás do resultado, né? E nós estávamos conversando nos bastidores, eu tive também a chance de, no último minuto, de um escanteio, aliás, de uma falta que o Éder cobrou pelo lado esquerdo, de completar e fazer o gol, mas o Zoff acabou pegando na linha. Essa bola, cara, entrou ou não entrou? Eu acho que parou na risca. Porque o Zoff ficou em dúvida, né? Ele mesmo deu uma entrevista que ele olhou, ele ficou tenso naquele momento, porque se realmente você fizesse aquele gol, eu acho que realmente o Brasil ia sacramentar a partida. Eu não acredito que o Paulo Rossi faria. Eu acredito que não faria o 4º gol. Não faria. Mas tinha mais tempo. Você ali, pertinho do lance, a bola entrou ou não entrou? Porque a gente não tinha VAR naquele momento. Não, ela parou na risca mesmo. Na risca mesmo? Parou na risca. Que pena, hein? Mas, olha, assim, comentando sobre esse jogo, eu me recordo também na preleção do Tele, que ele dava liberdade para os jogadores comentar e dar opinião. E aí eu me recordo que o Falcão até disse, fez um comentário da gente jogar diferente esse jogo, ou seja, porque o Brasil era forte no meio de campo, tinha com a posse de bola, muito toque de bola, e tinha também os 2 laterais ofensivos que desciam e que sabiam jogar, né? Desciam porque sabiam, né? Não é porque mandavam eles irem. Mas nós comentamos esse jogo e para a gente esperar um pouco mais, né? Mas aí acho que foi o ponto crucial, Oscar, porque a seleção italiana, aí eu quero saber a sua opinião, que a seleção italiana ela fez uma péssima primeira fase. Foi. Empatou com Polônia, Peru e Camarões. Foram 3 empates e a seleção italiana acabou se classificando. Nesse jogo fatídico, o jogo do estádio do Sabiá, o Brasil sempre foi muito técnico, muita posse de bola, né? E a seleção italiana ela jogou de uma maneira muito rápida. A seleção italiana ela era uma seleção rápida. Né? Era uma seleção boa também. Era uma seleção muito boa. E estava com seus problemas de imprensa, tudo, mas jogava assim, de forma muito rápida. E o Tele Santana parece que numa pré-eleição junto aos jogadores, disse que ele meio que colocou realmente que a seleção italiana ia jogar de uma forma assim, meio que defensiva, marcando homem a homem, né? Então, mas o que a gente viu na partida foi uma seleção que jogou de forma intensa e com velocidade. Jogou tudo, né? Jogou tudo que tinha para jogar. Mas eu me recordo o outro lance que o Falcão comentou, que o Falcão jogava no Roma, né? E que ele tinha conversado com o ponta esquerda, o ponta da Itália, esqueci o nome dele, jogava com ele no Roma. E aí ele comentou com o Falcão, eu já fiz a mala, porque nós vamos para o jogo, mas a minha mala está pronta, porque não dá para ganhar de vocês. Né? Então, olha só. Então, assim, coisas do que acontece no futebol, na verdade, que não só, às vezes, em 1 minuto acontece muita coisa, né? Mas eles jogaram a vida deles, né? Eu imagino que quando realmente teve o apito final, a sensação de frustração aqui no Brasil foi... Eu me lembro muito bem, foi algo assim... Era um Brasil um puro cemitério. E vocês ali no vestiário? Qual foi assim... Quem teve a iniciativa de tomar a palavra à frente, teve uma reação ali para... Porque eu acredito que foi um momento assim de muita frustração. Não, foi.
Eu acho que ali eu me recordo que... Tele Santana parece que puxou a palavra. O Tele, depois alguns jogadores, mas também depois o pessoal da CBF explicando, né, como é que ia ser, o retorno e tal, né? Então... o Moraci chegou a me dizer que o Tele entrou no vestiário e falou assim: arrumem as malas, voltem para o Brasil tranquilos, que vocês jogaram o melhor futebol. Futebol realmente arte. Foi verdade. E aqui no Brasil nunca fomos assim molestados por ninguém, entendeu? A torcida brasileira, o povo brasileiro reconheceu bastante o empenho e a forma que o Brasil jogou. Então, assim, foram muito bem recebidos. E até hoje, né, eles falam muito na seleção. É o nosso consolo, né? Ficou aquela pontinha assim daquele quero mais, porque você disputou a Copa de 78 como titular, disputou a Copa de 82 como titular e agora passando para a Copa de 1986, você que jogou praticamente todos os jogos dos jogos eliminatórios da Copa do Mundo, e aí acabou não entrando, acabou não participando, mas estava no grupo, que já é algo assim muito difícil. Júlio César, né? O Tele Santana optou pelo Júlio César, e aí o Brasil também não conseguiu passar pela equipe da França. Fica aquele gostinho, né, de ter disputado 3 Copas do Mundo com 3 grandes seleções e não ter conquistado o título. É verdade, não, mas todas as Copas que eu disputei, sinceramente, eu via assim com muito... eu via muita chance da gente vencer, né, ganhar a Copa, entendeu? Mas é assim, futebol, né, meu, quando começa... As coisas acontecem, um lance, um pênalti, uma falta, uma expulsão, sempre, né, numa Copa do Mundo atrapalha muito, né? Mexe muito, né, com... Você joga sabendo que você está ali, uma nação toda está ali de olho, né, nos mínimos detalhes, né? Qualquer erro é muito significativo, né? E aí você termina a Copa do Mundo, aí você jogou no Japão, durante um ano, né? Não, eu voltei para o São Paulo e aí final de 87 eu fui para o Japão. Aí eu joguei mais 2 anos lá no Japão, no Nissan, que hoje, depois da Copa lá, eles mudaram o nome, chama Yokohama Marinos. E acabei sendo... mais 2 anos como treinador do mesmo time que eu jogava. O treinador foi para a seleção e pediu para eu ficar. Ali você já começou sua transição de atleta para treinador. Isso, o meu treinador, o seu Camo, foi como treinador da seleção e me indicou para ficar no lugar dele. Eu parei de jogar e fiquei. E depois fiquei mais 2 anos em um outro clube, que é o Kyoto, que também de treinador, né? Retornei ao São Paulo, fiquei como auxiliar do Tele Santana em um período. Que, na verdade, era o caminho para você depois da saída do Tele. Aliás, ele que me convidou. Você foi técnico do Sub-20, né? Eu estava com ele, depois, no final do ano, tinha a Copa São Paulo e eu fiquei já como treinador do Sub-20. Mas, nesse meio tempo... Aí apareceu uma proposta da Arábia Saudita e eu acabei indo para lá, entendeu? E o Muricy que ficou no meu lugar, que teve todo esse sucesso aí, que a gente já sabe. Aí também fiquei lá na Arábia Saudita mais uns 3 anos e meio de treinador, nesse time que está hoje o Neymar, né? E também no Al-Ittihad e ao Arli. E aí você vem para o Brasil e aí encerra a sua carreira de treinador. Antes disso eu tive uma passagem depois de São Paulo, Internacional de Limeira, Guarani e no Cruzeiro. No Cruzeiro também, um período também. Aí fiquei mais... o último time que eu trabalhei foi na Arábia Saudita. Agora, como atleta e depois como... Foi o Al-Hilal, o time do... Al-Hilal, né? O time do... Como atleta e depois como treinador, você fez essa transação, você teve inúmeros técnicos, lógico, mas qual é aquele técnico que você classifica mesmo como aquele mais durão, aquele mais Tele Santana? Você teve o José Poi no São Paulo, você teve o Cicinho, que você não teve um relacionamento muito bom com o Cicinho, né?
O Cilinho? Com o Cilinho, que era o auxiliar, era o José Carlos Serrão. Não, olha, pelo contrário, talvez tenha ficado essa imagem, né? Mas eu, assim, com respeito a todos os outros treinadores, o treinador que eu mais gostava e que eu mais me aprendi e que era, assim, né, o que eu achava fora de série é o seu Cilinho, entendeu? Cilinho, né? Você sabia tudo de futebol. Aliás, o Cilinho que foi realmente... Quando eu saí do São Paulo, era ele o treinador. Mas não foi por briga, por outra coisa, não, entendeu? E aí você conseguiu jogar com o Cilinho, que na época o Cilinho também ele apostava muito nos jovens, né? Talento. E você esteve presente, né? Conseguiu ali se segurar, né? Eu já conhecia o Cilinho da Ponte Preta, né? Então, tínhamos trabalhado juntos lá em Campinas, na Ponte, e depois no São Paulo. O Cilinho era um cara muito estrategista, entendeu? E gostava da forma dele trabalhar. Legal, Oscar. Conhecer a sua história é realmente maravilhoso. Eu me sinto assim lisonjeado e aí emocionado porque você fez parte de um começo da minha infância, né? Eu que por 10 anos estive na base do Corinthians, fiz meu primeiro contrato profissional com o presidente Vicente Mateus. Aliás, o Vicente Mateus, numa época, você foi procurado por Cruzeiro, Palmeiras, e o Vicente Mateus cravou que você estava contratado pelo Corinthians. Na verdade, ele me procurou de fato. O Palmeiras também, que eu era Márcio Papa, aquele pessoal, né, que conversei com ele. Mas depois eu assinei um pré-contrato com o Cruzeiro. Entendeu? Porque quando o Palmeiras contratou o Polozzi, e na verdade ele queria levar a dupla. Era eu e o Polozzi. Mas a Ponte só queria vender um, não vendeu, não queria me vender. E você foi valorizado, né? Era 1,5 milhão de cruzeiros, e aí a Ponte estipulou passe por 2 milhões de cruzeiros. Eu não sei nem quanto valeria. Então, eu só sei que com o dinheiro que a Ponte recebeu do Cosmos, ela comprou o terreno lá onde é o CT da Ponte Preta hoje. É verdade. Então, assim, acho que não foi mau negócio para ninguém, né? É verdade. E eu me sinto assim, como eu disse, né, emocionado porque você fez parte de uma grande seleção que ficou marcado assim na minha juventude. Muito obrigado. Né? E aí, um pouquinho depois ali, eu já comecei a treinar com os profissionais do Corinthians e eu tive a oportunidade de treinar algumas vezes com o Dr. Sócrates, que eu achava assim fantástico, né? Um atleta assim inteligente, né? Que depois, logo em seguida, também foi Zico, Sócrates foram vendidos para a Udinese, Fiorentina, e aí acabou saindo do clube, mas foi realmente uma seleção que até hoje ficou marcada na história. E como eu disse, né, também a final do Campeonato Paulista de 77 tinha apenas 9 anos, mas eu me lembro assim, mínimos assim, detalhes. É verdade. Que aí é ali que eu já iniciava com 10 anos a minha trajetória dentro das categorias de base do Corinthians no futsal. Então, assim, eu fico... Muito obrigado. Você falou de 82, e eu quero te falar agora, esses dias eu tenho um amigo meu italiano, e ele estava lá na praça onde foi esse jogo do Sarriá. Hoje não tem mais o estádio. Hoje é uma praça. E ele estava tirando fotografia e tirou do senhor lá que uma cafeteria, e o cara mandou até uma mensagem para mim dizendo que lá agora tinha mudado e tal, e mandou as fotos lá. Achei bacana o local. Então, uma linda história, Oscar. E se você me permite, nós estamos agora oficialmente lançando aqui o programa Bastidores do Futebol. É isso mesmo, Cauê? É isso mesmo, Jucá? André? Galera, concorda aí? Tá todo mundo de pleno acordo? Tá bom. Então, oficialmente, Oscar, está lançado Bastidores do Futebol. E agora eu peço a você que conte uma história que as pessoas sempre comentam, realmente na Toca da Raposa, aquele fato polêmico que causou Tele Santana como treinador e o Renato e o Leandro que chegaram aí um pouco depois do horário, né? Eles estavam, acho que foram comer aí um sanduichinho fora. O que eu posso dizer é o seguinte, né?
que nós ficamos um bom tempo concentrados na toca, acho que, sei lá, mais de 2 meses. A gente ia jogar... O Tele Santana não deixava assim, dar uma... Não, e ver a família? Tinha os dias de folga, ia ver a família, ele retornava para a toca, entendeu? Mas assim, a gente ia jogar lá em Recife contra, por exemplo, o Paraguai e voltava para a toca, né? Mas tinha sempre, cada 15 dias, dava uma folga para os jogadores ir para casa. Mas quando chegou a viagem para o México, ele, um dia antes da viagem, ele deu uma folga à noite. Falou, treinou de manhã, à tarde vocês podem passear, e retorna, acho que era às 9 da noite, coisa assim, né? E nesse... Eles chegaram às 3 da manhã, né? Não sei a hora que chegou, eu sei que o Leandro... Acho que eles estavam com o Juca. Sei que o Leandro era companheiro de quarto, meu companheiro de quarto. Eu sei que eu acordei de manhã... E naquele tempo não tinha celular, né? Não tinha celular. Não tinha, porque você podia dar uma ligadinha. Fala, amigão, vem porque o negócio tá assando aqui, cara. Vem pra cá, eu tô sozinho no quarto, pô. Eu não sei bem como é que foi, eu não sei se o Renato... foi passar, porque o Tele deixou um caderninho lá para a portaria marcar o nome dos jogadores que chegavam, entendeu? Que chegassem depois do... Porque o Tele tinha os espiões dele, né? Acho que foi mesmo o cara da Guarita lá que marcava o nome e o horário que chegou, entendeu? Eu sei que o Renato chegou depois, né? E aí o Tele, ele era muito disciplinador e tal. E eu fiquei sabendo disso daí já no aeroporto, né? Quando estavam para viajar, que eu fiquei sabendo que ele tinha cortado o Renato e que o Leandro também, porque estavam juntos, o Leandro não tinha sido punido, mas por ele estar junto, ele se sentiu culpado e acabou também não se apresentando, né? Foi solícito, né? Foi um amigo. Você acha o Leandro um grande jogador? Grande pessoa, grande jogador. E aí você, na sua opinião, fez falta Renato e Leandro os na dois. Copa do Mundo em 86? Eu acho que se tivéssemos conversado, falado pro Renato e pro Leandro, olha, chegando lá vocês vão dar 30 voltas no campo, vão treinar mais que os outros, seria uma punição mais correta do que um corte. Segundo os bastidores do futebol, o Renato foi cortado porque ele não atendia realmente aquilo que o Tele Santana pedia a ele como ponta. Ele chegava na linha de fundo e cortava para cá, cortava para lá, cortava para cá, e isso fazia com que algumas jogadas ele perdia a jogada. Eu acho que não, porque ele não iria cortar o jogador na véspera da viagem. E teve um jogo, acho que na Bahia, em Salvador, que ele foi bem claro para o Renato, falou assim, olha, se você não fizer aquilo que eu estou pedindo, depois desse episódio de chegar atrasado, né, eu vou te cortar da seleção, você não vai para a Copa. Chegou na linha de fundo, em vez de ele cruzar, ele cortou para cá, cortou para lá e acabou perdendo, né? Porque a seleção me parece que chegou sob críticas em Salvador, né? Em qual momento acho que nas eliminatórias de 86. Não me recordo desse episódio, não. Mas tinha essa... Tele Santana sempre foi durão. Ele era muito durão. Turrão, nossa, né? Senhora. Ficava ali no meio do campo falando pra caramba. Mas sempre exigente, Não, né? é coisa positiva, né? Corrigindo, né? Mas, o Cafu é um exemplo, né? De que realmente se tornou um lateral e o único jogador da história do futebol mundial a participar de 3 finais de Copa do Mundo. E ele fazia o Cafu... Foi em 4, né? O Cafu, né? Em 4, né? E é legal. É muita história. Que, pra gente fechar essa grande entrevista aí contigo, que história você gostaria de contar, assim, que a gente pode considerar aí como bastidores do futebol mesmo? Rapaz, eu não... Acho que foi falado tudo, viu? Não tenho, assim, nada de assim, especial, escondido aqui, não tem nada. E quem é o Oscar hoje? O gestor do Brasília? Conta pra gente como é que está o processo do Brasília. Então, que já vem já há alguns anos. Como eu disse, a última equipe que eu trabalhei foi o Al Hilal, o time do Neymar. Depois disso, tive até a oportunidade de trabalhar aqui, mas aqui no Brasil nunca quis também, porque eu sei o sofrimento que é e né, a tensão
que vive, né? Todo treinador. Fora do Brasil é mais fácil, né? De você se virar com isso daí. Mas eu voltando para cá, eu acabei criando um clube de futebol, trabalhando mais na formação de atletas, né? E também construí um resort lá em Águas do Lindóia, que é ao lado da minha cidade natal, Monte Sião, onde estou até hoje, né? Tocando, mas praticamente hoje é os filhos as minhas filhas que tocam o hotel e o meu filho, Matheus, que está na direção do futebol. Na formação de base, né? Na formação de... Com certeza se preocupando não só com a formação do atleta. Nós temos também a vaga para disputar o profissional, mas como a gente é um clube familiar, vamos dizer assim, né? Não tem patrocínio, não tem investimentos, você não vai tirar do bolso para bancar uma coisa que é incerto, né? Agora, a base é uma coisa mais sólida, mais certo, né? Do que... A gente sabe que o futebol é muito trabalhoso e, além de tudo, muito custoso. E perigoso, né? Você perder aquilo que você ganhou, né? Entendeu? Legal. Então, Oscar, para a gente encerrar o nosso bate-papo, gostaria que você, você que é um grande ídolo do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, com uma grande história e é uma referência, né, como atleta, como um caráter, enfim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses jovens talentos que estão surgindo, esses novos talentos que estão surgindo para o futebol brasileiro. A gente sabe que a gente vive um momento muito difícil, então você, com toda a sua experiência, eu acho que eu vejo assim os meninos, como eu disse no início, né, no meu clube, por exemplo, vem meninos de todo lado, igual na minha época, quando era também dessa forma. Mas tem muitos garotos que têm muito talento, entendeu? Tinha muito mais talento que eu, só que eu era mais dedicado, entendeu? Então, o conselho que eu dou para os meninos, né, é a dedicação, entendeu? É também saber falar não, porque quando se encontra 50, 60 meninos dentro do mesmo ambiente, então você vai ter sempre um que gosta de que fuma, outro que bebe e gosta da noite, entendeu? Se você quer ser, você tem que ser dedicado e ser, desde garoto já, cabeça de profissional, entendeu? Mira aquilo que você quer, treina mais do que os outros, né? Presta atenção nos conselhos do treinador para você poder vingar, entendeu? Se fora isso, não tem outro segredo. É treinar, né? Dormir cedo, né? Quem quer ser jogador não pode dormir depois da meia-noite, nenhum dia, entendeu? Tem que estar, meia-noite tem que estar na cama, aí você pode ter chance de ser um jogador. Fora isso, você não vai chegar, entendeu? Porque hoje... Saber falar não quando alguém oferecer, né, um cigarro, uma droga, que não vai te levar no seu objetivo. Você vai encerrar a sua carreira, vai cortar o caminho, né? Que, na verdade, assim, é a preocupação de não formar só o atleta, mas sim o cidadão. Sim, aí outra coisa, né? Também é estudar, né? Eu, como eu disse para você no início, eu fui para Campinas mais para estudar do que para jogar, né? E, felizmente, eu não usei aquilo que eu me formei em fisioterapia na PUC em Campinas, mas por precaução, porque eu não sabia até onde o futebol ia me levar, entendeu? Então, se não tivesse o sucesso, porque além disso tudo, você também pode se machucar. Sim. Né? E não voltar a jogar bola. Eu tive esse problema. Felizmente, né, fui operado e tal, eu retornei. Mas, assim, sempre, né, levando o estudo junto com a bola, que você não vai ser pego de surpresa de nenhum momento, né? Se não der esse, você... né, o estudo ninguém pode te roubar, né? Obrigado, Oscar. Sucesso no Brasilis. Obrigado por compartilhar todo esse conteúdo de vida, né, de vida profissional, de vida pessoal. E com certeza você ainda vai conquistar ainda muitas coisas aí pela frente. Está jovem ainda, está novo. Bate uma bolinha ainda ou não? Como eu falo para o meu cunhado,
Ele está novinho. Novinho. Tá batendo uma bolinha ainda, Oscar? Não, ainda? Tá pondo na faixa de capitão ainda? Não? Eu jogar eu não jogo, mas eu faço academia todos os dias. Todos os dias? É um vício, né? Você É verdade. está acostumado e quando não faz, sente. É verdade. É legal, é legal. Obrigado, Oscar, mais uma Obrigado vez. a vocês pelo convite, aí foi um prazer participar. E agradecer ao nosso amigo. Tudo isso está acontecendo, Oscar. Um amigo nosso em comum, André Souza. O André, aliás, ele tem um garoto que está lá no Brasil, viu? Ah. Vamos, quem sabe... Mas tem futuro, menino ou não? Tem futuro, menino? Eu não vi ainda, Jonathan. E eu, da minha parte, quero agradecer aqui ao Juca, meu grande amigo já de infância, São Paulino, viu? Doente. Ele fica. Ele tá numa fase agora que ele fica tirando um baratinho aí, né? Toda hora, ó, perderam de novo e tal, mas a gente aceita, né? De uma forma esportiva. E o Cauê aqui, né? Do estúdio aqui que está junto com a gente. Tá, muito obrigado a todos aí pelo. Tá bom, então. Então, estamos encerrando nosso primeiro Bastidores do Futebol com esse grande ídolo do futebol brasileiro, o capitão da Associação Atlética Ponte Preta, do São Paulo Futebol Clube, da Seleção Brasileira e também do Cosmos, né? Não vou esquecer o Cosmos. E do Nissan. E do Nissan, hoje gestor do Brasilis. Obrigado, Oscar. Obrigado, eu. Valeu, pessoal. Valeu, galera.